4 e 7. Um momento, por favor, enquanto eu passo a mensagem, porque saímos do caminho da pastora Nilva. Um momento, por favor. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Uma boa tarde, uma boa noite. Não sei o horário que você vai escutar essa palavra vinda do trono da graça para os nossos corações. Meu Senhor e meu Deus, neste momento me coloco diante da sua santa e doce presença, Pai, pedindo, Senhor Jesus, derrama sobre a minha vida para que eu tenha a sabedoria do Teu Santo Espírito para falar aquilo que o Senhor tem colocado dos nossos corações e que o Senhor derrame do Seu Santo Espírito nos corações que estão ouvindo essa palavra e que essa semente caia em terra fofa para a honra e glória do Senhor. Amém? A palavra do Senhor nos fala em Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Portanto, já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Outrora, quando não conheceis a Deus, servieis aos que, por natureza, não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Temo a vosso respeito, não haja eu trabalhado em vão entre vós. Amém. Paulo aqui está falando para o povo de Gálatas, da Galácia. E Paulo está simplesmente exortando. Sabe, amados irmãos, tem uma diferença em ademoestar e exortar. Exortar é quando você fala em amor. Ademoestar é quando você fala num tom mais pesado. Paulo, ele tinha uma forma de ademoestar que as palavras eram pesadas, mas caía no coração dos homens como uma exortação, porque ele tinha uma doçura vinda do Espírito Santo, mesmo com palavras pesadas, mesmo com palavras, como ele diz aqui, agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Aqui ele está falando justamente para um povo que se esfriou na fé. Um povo que simplesmente esqueceu dos seus caminhos. Dos caminhos que Paulo passou tanto tempo explicando e mostrando. Paulo, servo de Jesus, apóstolo do Deus vivo, ele simplesmente veio e pregou a palavra. Ele não foi ensinado por homens, ele foi ensinado pelo próprio Deus. E ele também foi constituído apóstolo pelo próprio Deus, glória a Deus e aleluia. Ele não teve contato físico com Jesus Cristo quando ele andou na terra, mas o Espírito do Senhor veio sobre Paulo e constituiu ele como um apóstolo. E o que está acontecendo? Nós vemos nos dias de hoje, muitas vezes, pessoas que conheceram o amor do Senhor Jesus, pessoas que simplesmente viveram ali na presença do Deus Todo-Poderoso e simplesmente eles perderam esse foco. Quantas vezes, amados irmãos, você teve
pessoas ao seu redor que eram cheias do poder do Espírito Santo e você ficou sem conviver com ela algum tempo e quando você reencontrou, você viu que ela estava cheia das coisas do mundo. E isso é triste, né, amados irmãos? Isso é muito triste. E a pergunta que nós fazemos no dia de hoje é o seguinte: por que que as pessoas se esfriam do amor de Deus? Muitas vezes as pessoas se esfriam do amor de Deus porque elas não querem se submeter à vontade do Senhor. Muitas vezes elas têm as suas próprias opiniões. Muitas vezes elas têm as suas próprias vontades. Muitas vezes elas têm o seu próprio querer. Mas o Senhor, Ele tem falado: deixa todas essas coisas e me segue. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor tem falado em nossos corações: deixa pai, deixa mãe, deixa irmãos, deixa quem vocês tiverem de apego e me sigam, porque eu vou dar a salvação a vocês. Sabe, amados irmãos, muitas vezes o que eu mais, na minha opinião, o que eu mais vejo é a falta de submissão. As pessoas muitas vezes não querem submeter-se a lideranças. Muitas vezes elas não querem se submeter ao seu próprio pastor. Muitas vezes elas não querem se submeter nem ao apóstolo que falou na palavra de Deus. Elas têm uma opinião contrária e isso não tem agradado o Senhor. Sabe, muitas vezes as pessoas andaram tantos e tantos anos ali junto à palavra de Deus. Quantas vezes elas andaram fazendo a vontade de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus, e chega uma hora que ela começa a se esfriar. Oh, meu Pai, tenha de misericórdia. Eu vejo pessoas se esfriando na hora errada. Nós estamos na reta final dessa corrida da vida. Eu e você, nós não precisamos de forma alguma concorrer com ninguém. Não faça com que seus irmãos sejam seu concorrente. A única pessoa que você precisa concorrer é com você mesmo. Ser cada dia melhor, dia após dia. Aquele que quer vir após mim, pegue sua cruz e siga-me. Sabe, tem uma parábola que diz o seguinte: o Senhor chamou um rapaz e o rapaz pegou e falou assim: olha, Senhor, deixa eu primeiro enterrar os meus pais, deixa eu enterrar os meus familiares, meu pai, minha mãe. De repente o pai e a mãe dele já tivessem uma idade avançada e ele quis dizer o seguinte: deixa eu cuidar dos meus pais na velhice para que eu possa depois disso te seguir. E o Senhor falou assim: deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos. O Senhor estava querendo dizer o que, meus amados irmãos? Deixa que deles eu cuido para você. Cuida da minha obra, faça a minha vontade. Faça o meu querer, esse é o tempo que eu te chamei. E assim o Senhor tem falado para os remanescentes: esse é o tempo que eu tenho chamado vocês. Por favor, não se iludam com as coisas do mundo, não se iluda com as vaidades deste mundo tenebroso. Não se iludam, porque as coisas do mundo é plena ilusão. Amados irmãos, muitas mulheres estão presas na vaidade. Qual sapato que eu devo usar? Qual é a roupa que está na última moda? O Senhor não é um Deus de moda, amados irmãos. O Senhor Deus é um Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não tem nada mais importante do que estar na presença do Altíssimo. Não tem nada mais valioso do que se colocar na presença do Senhor e falar: eis-me aqui. Envia-me a mim.
mas que seja, portanto, feita a vontade do Senhor. Muitas pessoas se desviam do caminho do Senhor porque a vaidade é maior. Elas querem estar numa posição de destaque. O Senhor não te chamou para a posição de destaque. O Senhor chamou você para que você faça a vontade dEle, esteja no centro da vontade dEle e esteja na posição que Ele preparou para você. O Senhor não me chamou para a posição de destaque. Ele me chamou simplesmente para ser o canal da graça. Ele me chamou, sabe para quê, amados irmãos? Para ser só o canudinho da Coca-Cola. Sabe? Sabe o que é o canudinho da Coca-Cola? Aquele que só passa o líquido, só passa o sabor. Ele é um plastiquinho. Sem ele você também toma Coca-Cola. Foi para isso que eu fui chamada. Para que eu passe o sabor. Sal da terra e luz do mundo. Para que eu, através do sal, que é o Espírito Santo, ajude a muitas pessoas a sentir o sabor da presença do Deus Todo-Poderoso. Eu de mim, eu não tenho nada para oferecer, mas do Senhor Deus Todo-Poderoso eu tenho todas as coisas para oferecer, todas as coisas que vêm do alto, todas as coisas que vêm do Pai das Luzes. Ali não há dúvida e nem confusão, sabe? As coisas que vêm do Senhor não traz confusão. As coisas que vêm do Senhor traz clareza e transparência, porque a água viva é algo limpo. Então, meus amados irmãos, por que muitos estão tomando água contaminada? Porque voltaram às velhas naturezas, voltaram aqueles deuses de antigamente, de quando você ainda não conhecia o Deus Todo-Poderoso. Sabe, amados, quando eu e você estávamos no mundo ainda, nós acreditávamos em qualquer tipo de deuses. Sabe, o Deus do horóscopo nos contaminava. Todo dia tinha que escutar o horóscopo do dia, né? Sabe? O Deus da nova era, o Deus que está iludindo este mundo. Mas só que quando o Senhor chamou nós, Ele falou assim: olha, eu te limpo, eu te purifico, eu te santifico. Eu sou o Deus que te transformo. Então por que você ainda continua nas ruínas deste mundo? Por que você continua ainda dando atenção para as coisas fracas e podres dessa terra? Por que você está olhando para o seu irmão e você só está vendo o pecado do seu irmão? Se você vê que o seu irmão é pecador, ore para ele, porque ele precisa da sua oração. Jejue para ele. Sabe, o Senhor te chamou para isso. O Senhor não chamou você e nem eu para fazer julgamentos. Muitas vezes as pessoas se desviam do caminho do Senhor, sabe por quê? Porque eles querem fazer justiça própria. Mas a justiça do homem, diante dos olhos do Deus Todo-Poderoso, é trapo de imundícia. Deixa que o Senhor, Ele fará a justiça que você necessita. Ele fará a justiça tanto para o ímpio quanto para o justo. É Ele, o Senhor da justiça. O Deus Todo-Poderoso derramou sobre o Filho dele, amado, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Ele derramou a justiça. E Ele faz eu e você justo através do Espírito Santo dele. Nós se tornamos justos através do Espírito Santo que vem direto do Senhor Jesus, que foi dado pelo Pai, Abba. Então, amados, parem de pedir justiça, porque nem eu e nem você somos justos o suficiente para pedirmos justiça. Nesse pedido de justiça, muitos saem do caminho. O caminho e a verdade e a vida. O Senhor é o caminho e a verdade e a vida. Deixa que Ele cuida. É Ele que trata. Sabe, não tire o cisco do olho do teu irmão porque você tem uma trava no seu olho. Eu não posso tirar o cisco do olho do meu irmão porque o meu olho tem uma trava. Então, amados irmãos, peça para que o Senhor esteja limpando, purificando e santificando a sua vida. Se você no dia de hoje está envolvido,
sabe? Você está, de repente, prestando atenção mais em outras coisas do que no próprio Cristo. Eu vejo tantas pessoas que ficam lá, mas os livros apócrifos, o livro de Enoque, o livro de Tobias, Parem, foquem no Cristo, foquem em Jesus, tenham intimidade com Ele, se coloque na presença dEle e fala: eis-me aqui, seja feito o seu querer na minha vida, seja feita a sua vontade. Porque a vontade do Deus Todo-Poderoso para mim e para você é boa, perfeita e agradável, amados irmãos. Muitas vezes as pessoas saem do caminho porque elas querem estar no centro da vontade delas. Saia do centro da sua vontade, esteja no centro da vontade do Senhor. O Senhor levantou cada um com o seu dom. Nós somos o corpo de Cristo. Um é o braço, outro é a mão, outro é o dedo, outro é a perna. Cada um tem o seu lugar. Você já imaginou a perna no lugar da mão? Você já imaginou o braço no lugar da perna? Ou no lugar do pé? Seria terrível. Então é isso que acontece. Muitas vezes a pessoa sai do centro da vontade de Deus porque elas não querem ser o braço, elas querem ser a perna. Muitas vezes elas não querem ser o pé, elas querem ser a mão. Isso faz com que elas saiam do centro da vontade de Deus. Fica na posição que o Senhor lhe colocou. Se você não sabe qual é a posição que Ele te colocou, peça discernimento, porque Ele dará. Peça a Deus, Ele dará. Tudo o que a gente pedir em oração, crendo, assim obteremos. Então peça com sabedoria. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas e nos dê sabedoria. Senhor, neste momento eu peço ao Senhor, nos perdoe por muitas vezes, Pai, querer estar na posição onde o Senhor não nos colocou. E no dia de hoje eu estou orando e pedindo, Senhor, para cada irmão que está ouvindo esse sermão, essa palavra, para cada irmão, que eles consigam se alegrar na posição que o Senhor preparou para eles, para que nenhum saia da posição que o Senhor colocou. Que o Senhor abençoe, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor manifeste sobre eles a glória do Senhor resplandecente no rosto de cada um, para a honra e glória do Senhor. Amém? Muito obrigado. Louvo ao Senhor e agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado a pastora por essa mensagem, realmente muito linda. Eu estava, enquanto a pastora falava, eu lembrei de um incidente que teve comigo, quando eu tive uma outra oportunidade de conversar com o Senhor. Eu sempre pensando, por exemplo, assim, por que Lúcifer virou Satanás? Por que muitas das pessoas largam o caminho do Senhor e vão contra o Senhor? Sabe, eu pensando essas coisas porque os caminhos do Senhor, pelo menos para mim, não são pesados, Não são pesados. Então eu sempre pensava qual era o motivo assim das pessoas saírem do caminho do Senhor, ou até mesmo os anjos, o que fizeram os anjos saírem da posição deles para tornarem inimigos de Deus. O que vocês acham? Quando eu estava falando com ele, eu nem sabia perguntar direito, sabe? Eu fiquei assim, pai, o que é que causa essas coisas? Assim? Aí ele falou assim, eu acho que eu sei o que você quer perguntar. Porque até eu estava difícil essa pergunta, né? Então quando eu perguntei isso para ele, eu acho que eu nunca falei isso aqui nesse canal, ele falou, eu acho que eu sei o que você quer perguntar. O que você acha que o nosso Pai, o nosso Deus falou para mim que era? Ele falou para mim bem claramente inveja, tá? Ele falou para mim bem claramente quando eu perguntei de Lúcifer, Lúcifer é inglês, Lúcifer é português também, né? Quando eu perguntei para ele, e os anjos, porque os anjos caíram e porque os homens saem do caminho deles e etc, procuram para o caminho deles, a resposta dele foi inveja.
né? Você querendo a coisa que pertence a outro.